Cedo os televisores vão reagir, né? Será de reagir aqui, né? Gravando reagindo. O retorno da Múmia Milésio. A desgraçada vai voltar. Né? Então, assim, alguns vídeos que eu gravei, eu acho que eu falei que a Múmia Milésio vai voltar. Há muito tempo, mas eu não lembro, mas eu acho que eu já falei. Né? Tudo bem, né? O retorno da Múmia Milésio vai voltar em Power Playtime 5. Depois de 2 anos sem a Múmia. 2 anos não, 3, né? É 3, pô. 3, 4, 5, 3, verdade, bora. Lembrando, vou ter partes, tá? Então... Múmia Longlegs vai voltar em Power Playtime capítulo 5. De onde está vindo essa ideia? De onde está vindo essa teoria? Na verdade, essa teoria não só é possível, tá? Mas como está se tornando cada vez mais provável. Não... Mas assim... Como que uma mulher vai voltar que o protótipo tá com as partes dela? Com o braço? Não entendi. De acordo com a RG e as últimas informações que a gente está recebendo. Mas assim, o protótipo vai tirar as partes dela, vai montar de novo? Vai criar outro corpo dela, é isso? Mas também com muito da história que a gente está conseguindo aproveitar. Afinal, o próximo capítulo vai ser sobre o protótipo. E a protótipo os vilões que a gente chegou até agora está se tornando cada vez mais denso. Eu aqui que o Power Playtime parece estar sendo dividido em 2 trilogias. Olha só. Verdade, né? Como o Playtime 1, 2, 3 e 4, né? A primeira trilogia, que seria capítulo 1, 2 e 3, se passam na superfície da fábrica. Aquele lugar onde a gente pode visitar, né? A gente sabe que tinha visitação da fábrica e é mais na superfície, onde a gente tem a Game Station, onde a gente tinha a Playcare, que também tinha visitação. A gente lembra, né? A gente descendo naquele mundinho do capítulo 3 e o próprio Elliot Ludwig dando as boas-vindas pra gente. Já no capítulo 1 a gente tinha o hall de entrada, onde a gente tinha o Huggy Wuggy como guardião e obviamente a Game Station, que era aquele local das crianças, também era um local para visitação. Já o capítulo 4 e o capítulo 5, eles acontecem em uma região rapidinho. Pra quem não sabe, eu tô ganhando essa câmera aqui faz 2 meses, sabe por quê? Olha o problema. Olha o problema. Olha o problema! Tá vendo? É isso, pô. Né? Secreta da fábrica, lugares onde ninguém deveria ir, como por exemplo a prisão do Power Playtime 4 e o laboratório de Power Playtime capítulo 5. Só Deus sabe onde vai se passar o capítulo 6, mas é o que dá a entender, também vai ser uma zona secreta. Tudo que eu tô dizendo para vocês aqui reflete na verdade de que o protótipo deixou alguns dos seus membros de corpo de experimentos para cuidar da fábrica na superfície, já que ele faz sua moradia no laboratório que fica nos subterrâneos. E verdade, esses né? 3 têm uma enorme chance de retornar ao capítulo 5 no lar do protótipo. E eu já vou explicar o motivo, tá? Na verdade, a gente tem certeza que um deles vai retornar, que é o Huggy Wuggy, que já foi mostrado em cenas de gameplay. O outro deles está dando muitas indicações de alguma espécie de retorno, mesmo que não seja presencial em forma física. A gente já está tendo muitas atualizações da história do Catnap, o servo mais leal do protótipo. E muita gente tá aqui. Eu ia falar isso, né? E eu ia falar que o Catnap vai voltar também. Mas... se ele realmente não vai voltar no capítulo 5, assim como o Huggy Wuggy, diferenciado, né? O Huggy Wuggy tá todo remendado, tá todo cheio de feridas, e o Catnap é algo semelhante. Afinal, ninguém entendeu exatamente o porquê que o Catnap foi morto pelo experimento 1006 ao final do capítulo 3. E aí resta mais uma Longlegs, que ela fecha engraçado na história. E ela tem uma das frases mais icônicas que remete a essa ideia de que ela retornaria algum dia. E isso foi desde o capítulo 2. Eu tô falando, obviamente, da frase... Eu sabia que ela vai voltar, né? Você vai me fazer ser parte dele. Até então, a gente não tem muita explicação do que essa frase significa, mas ela fica cada vez mais
coerente, visto que a gente descobriu sobre o protótipo. E eu vou falar disso mais um pouquinho na frente do vídeo, mas antes a gente tem que falar de outra coisa muito importante sobre a Mom Longlegs. No capítulo 10, muita gente acreditava que a Mom Longlegs ela não estava agindo sob ordens do protótipo. Quando a gente conhece a Mom Longlegs, a gente vê que na verdade ela é meio enlouquecida. E de fato, a gente descobriu isso através de informações quando a gente teve aqueles dias de playtime, que eles colocavam uma imagem, né, com cada um dos membros que a gente passou em Pop Playtime, e quando chegou o dia da Mom Longlegs, que eles publicaram lá no Twitter, eles mesmos falaram que a sanidade da Mom Longlegs se perdeu por culpa da Playtime, provavelmente por conta da solidão que ela passou, dos experimentos que ela teve, mas de fato ela é nada como enlouquecida, ela ficou louca, perdeu sua sanidade, tá? Isso era uma teoria que depois de muito tempo acabou se confirmando, e isso leva a gente a crer que todas aquelas ações e reações que ela teve... Então é isso. A Mom Longlegs, tipo assim, vai matar nós, mas tem a ordem do experimento, né? Isso, tô entendendo. Foram... Tipo assim, tá ligado? Tipo assim, comer a gente, aí ele ainda... foda, vai mesmo, vai. Pensa só comigo. A Mom Longlegs, ela passou muito tempo sozinha, onde antes ela tinha muitas crianças e muitas pessoas para lidar o tempo todo. Ela estava na Game Station por conta de uma transferência, porque ela não se dava muito bem com os funcionários da Playtime. Todos os experimentos, pelo menos a maioria deles, tinham um certo emprego ali dentro da Playtime. A Mom Longlegs, ela ficou a cargo da Game Station de acompanhar as crianças, porque ela não se dava bem com os funcionários, era agressiva com eles, e eles pensaram, vamos transferir ela para uma zona de crianças, porque de crianças a gente sabe que a Mom Longlegs gosta. E isso é um reflexo da criança que a Mom Longlegs foi, que era a Mary Payne, que ela era uma espécie de irmãzona dentro da Playcare, e isso reflete no que ela se transformou como experimento, né? Uma irmãzona que acabou virando uma mãe que protege, que ajuda, que guia as crianças. Na Game Station, sim, ela foi um sucesso, ajudando as crianças o tempo todo, né? Acompanhando elas a determinados jogos e tudo mais, e isso foi uma coisa que ela gostou de fazer como experimento. Acontece que isso foi retirado dela de repente e ela se tornou uma solitária, esperando alguém aparecer para participar dos seus jogos. E agora estou com dó dela. Aqui que a gente vê a loucura dela indo embora, onde ela obriga o protagonista a participar desses jogos. E muita gente acredita que ela fez isso simplesmente por capricho, porque ela estava enlouquecida e ela queria esses jogos psicopatas, esses jogos doentios, porque ela sentia muita falta. E em partes isso, sim, é verdade. Muito do que a Mom Longlegs fez ali foi por conta própria. O que eu quero dizer é que não teve uma ordem direta do protótipo para fazer aquilo. Entretanto, aparentemente a gente tinha uma ordem do protótipo sim, que era capturar a Pop. Muita gente hoje em dia já sabe, mas o protótipo ele realmente manipulou a mente de muitos experimentos para participarem da Hora da Alegria. Hoje a gente sabe, através da arte da Amber, que tudo que o protótipo fez pelos outros experimentos era para atingir os seus objetivos com relação à Pop. Então a Pop sempre foi muito importante para o protótipo, tanto que ela foi presa na Hora da Alegria e o Huggy Wuggy ficou no hall de entrada para impedir que alguém soltasse ela. Obviamente ele acabou fracassando com relação a isso, e quando a Pop queria ir embora através do trem, provavelmente o protótipo disse para Mom Longlegs capturar a Pop caso ela passasse por ali, mas não disse exatamente como ou o que ela deveria fazer com quem estava acompanhando a Pop. Afinal, isso sempre foi sobre a Pop, e o 1006, o protagonista, nunca teve um papel importante nessa história toda, pelo menos até agora, tá? Então, a Mom Longlegs de fato captura a Pop e começa a brincar com o nosso protagonista. Então, essa ideia de que ele estava agindo por conta própria... Mas assim... tipo assim, ela faz o que ela quiser, tem a ordem do protótipo, é isso, né? Tô entendendo. É isso.
ela meio que é verdade, mas ao mesmo tempo o protótipo já tinha ordenado ela, ou pelo menos esse estava intrínseco nas ordens dela, que ela deveria capturar a Pop. O que significa que, assim como o Huggy estava protegendo a cela da Pop para ninguém chegar perto, que todos os servos do protótipo sabiam que a prioridade era a Pop. E se eles vissem ela por aí, eles deviam capturá-la, e foi exatamente o que a Mom Longlegs fez. A gente sabe, através do tutorial de Project Playtime, que o protótipo de fato ainda dava ordens nos experimentos mesmo após a Hora da Alegria. E a gente sabe disso por conta do tutorial em que o protótipo, e essa voz é confirmadamente do protótipo, tá? Manda no Huggy Wuggy, guia ele para determinadas ações e o Huggy Wuggy simplesmente obedece. E a gente sabe que essas ordens também foram aplicadas no Huggy Wuggy, Mom Longlegs e Boxy Boo. O Catnap provavelmente também recebia ordens parecidas, mas como ele Eu nunca mais lembrei do Botbull, tá? Coitado do cara. está em Project Playtime, a gente não tem como. Eu quero, pra quem não sabe, Botbull, tipo assim, é um, tipo assim, igual a do outro, mas ele, tipo assim, ele vive uma caça, tá? Ele é bem, mas ele vive uma caça. Ter certeza. A certeza que temos é que o protótipo E também tem um jogo também, né, que tu pode, tipo assim, tu pode controlar a Mom Longlegs, o Eggwang, o Botbull, os outros também, se quiser. mandava nesses três Só os experimentos três. de Project Playtime mesmo após a Hora da Alegria. Ou seja, sim, Mom Longlegs ainda estava sob controle do protótipo, seja por qual motivo, se fosse manipulação ou mesmo uma espécie de controle mental. Afinal, é muito esquisito o Huggy Wuggy conseguir ouvir a voz do protótipo na sua própria cabeça, sendo que não tem nenhum tipo de microfone ou alto-falante ali próximo em Project Playtime, tá? Aí, ó. Então, Esse essa jogo aí ideia que eu de que que eu os tava falando. experimentos estavam sobre ordens do protótipo é real, e a Mom Longlegs é um deles. Isso significa que a Mom Longlegs tem sim alguma relação com o protótipo até os dias de hoje, e mesmo quando estava morta, o que nos Meu leva Deus. mais próximo da frase que ela disse: você vai me fazer parte dele. Acontece que a Mober Tetemt, ela está dando algumas dicas do retorno de determinados personagens pra gente, não só no Catnap, né, que a gente teve muitas referências a ele, só que um pouco antes da gente ter acesso a essas novas coisas do Catnap, a Mober Tetemt já estava falando um pouco mais da Mom Longlegs e olha só, do Daddy Longlegs. Essas indicações e também referências que estavam Namorado sendo feitas dela. a determinados Namorado dela. experimentos, a Mom Longlegs não ficou de fora e ela foi uma das únicas que teve 3 documentos referentes a ela. E esse documento foi encontrado no mapa do Fortnite e ele é extremamente relevante. Ah, Por que Fortnite! eu tô falando isso? Quando a Mob ela começa a falar mais do experimento, dar mais indicações ou até mesmo mais sobre o passado desse experimento, significa que, no mínimo, vamos descobrir mais sobre a história dele, assim como a gente descobriu com a história do Catnap. Lembra? Pode ser que a gente tenha não o Catnap fisicamente em Pop Playtime capítulo 5, mas pelo menos Rapidinho. alguma história sobre ela talvez a gente tenha. Eu ainda acredito que é muito provável que os 3 antagonistas do capítulo 1, 2 e 3 voltem ao laboratório completamente diferentes, tá? Vou inclusive fazer uma teoria específica sobre o Catnap e o retorno dele, mas a questão da Mom Longlegs é um pouco diferente. Dá só uma olhada. O primeiro documento que a gente teve sendo mostrado antes de Pop Playtime capítulo 5 é um relatório. Pessoal, eu já vou terminar esse vídeo aqui, tá? Tá, tipo assim, quando na metade, tipo assim. Tá, eu vou terminar esse vídeo aqui, beleza? Vou gravar mais uma vez com o mesmo vídeo, tá? Falou!